Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Na verdade, vamos lá para mais uma semana. Hoje, segunda-feira, dia 9 de dezembro. Dia 9 de janeiro, a gente está na segunda semana do ano. Essa semana vai ser um pouco mais importante do que a semana passada, porque hoje, nessa semana, a gente tem a retomada dos mercados aqui nos Estados Unidos. Todos os players estão de volta para o mercado nessa semana, então a gente consegue ter mais liquidez no mercado, seja uma liquidez tanto para baixo ou quanto para cima, operações de short ou operações de long também. Então a gente pode ter o mercado começando a se movimentar mais. A gente sabe que a gente veio passando por uma lateralização no S&P, lateralização no BTC, lateralização em todas as criptos, e a gente pode ter uma saída dessas lateralizações exatamente nessa semana. Beleza? Hoje a gente vai analisar o BTC, vou falar de como que tá o ciclo do mercado, em que fase do ciclo nós estamos, se é um bom momento de entrar no BTC ou não, e também a gente vai falar do curto prazo. A gente viu os ativos subindo aí no final de semana. Para operações de curto prazo, eu vou estar falando também como que eu me comporto dentro desse cenário, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E aos sábados eu trago um conteúdo te ensinando como que faz uma análise de price action, beleza? Se esse conteúdo fizer sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal. Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa, beleza? Se a gente olhar aqui, ó, tô olhando para todo o histórico de vida do BTC, desde lá de 2009, né, que a gente tem o histórico do BTC, na verdade, de quando a gente começou a ter as transações ali, em 2010 a gente já começou a ter as primeiras transações do BTC, a gente consegue ver claramente que o MVRV, ele é um gráfico que sempre vai nos apresentar se o preço do ativo ele tá caro ou se ele tá barato. Você, como investidor, quando você olha para o longo prazo, quando você olha para ciclo de mercado, cara, você quer comprar o ativo quando ele tá barato, você não quer saber o que está acontecendo de FUD, você não quer saber o que está acontecendo de notícia, e você também quer vender esse ativo quando ele está caro. Você não vai querer saber o que está acontecendo de FOMO, o que está acontecendo de euforia, o que está acontecendo de notícia. Cara, se você é um investidor de ciclo de longo prazo, colocou o ativo para a carteira, quer holdar o ativo durante um ciclo, você tem que saber a hora de comprar e a hora de vender o ativo também. Não adianta só comprar e você não souber a hora de vender. E cara, o MVRV é um gráfico que ele é bem claro para te mostrar isso. Se o ativo está barato nessa região aqui embaixo, nessa faixa verde, ou se o ativo tá caro nessa faixa vermelha. Cara, nem considera a faixa vermelha ou faixa verde, isso daqui é só um score, é só uma pontuação. Mas você pode olhar para o ciclo, entender, interpretar aonde foi as regiões mais baratas, o preço mais barato do BTC. Olha só os fundos do mercado, 2011, 2015, 2018, 2020. E agora, novamente, a gente está nessas regiões mais baratas. O mercado pode ficar mais barato? Sim, cara. O mercado pode ficar mais barato. A gente pode ter BTC perdendo os 15 mil dólares e indo parar aos 10 mil dólares. A gente pode ter o Ether perdendo os 1.000 dólares como suporte ali. Ele ainda não revisitou os 1.000 dólares, ele bateu 1.100. Mas a gente pode perder os 880 dólares do Ether, que foi a mínima que a gente teve até agora nesse ciclo. Sim, a gente pode perder. A gente pode parar em 500, a gente pode parar em 400, a gente pode parar em 100, a gente pode parar até mesmo em 0, se der merda no protocolo, se acontecer alguma coisa que o protocolo não esperava, que os investidores não esperavam. Então, pode sim acontecer alguma coisa desse tipo. Só que sempre pode ir mais para baixo, como sempre pode ir mais para cima também. Lembre-se que em 2021 a gente formou topo e a gente estava em 68 mil dólares e todo mundo estava esperando 100 mil dólares. Poderia ir até 100 mil dólares? Sim, poderia ir até 100 mil dólares. Só que quem ficou esperando 100 mil dólares tá até hoje com ativo na carteira, provavelmente num prejuízo, porque segurou durante todo o bear market e tá esperando 100 mil dólares. Isso vai acontecer para o fundo também. Na constituição do fundo, tem pessoas que vão ficar esperando os 400 dólares do Ether, tem pessoas que vão ficar esperando os 10 mil dólares do BTC também. O que você tem que fazer nesse cenário é nunca descartar a probabilidade disso acontecer. Eu não estou falando que o BTC não vai chegar a 10 mil dólares e não estou falando que o Ether não vai chegar a 400 dólares. Pode ser que chegue,
Pode ser que se a gente olhar para análise gráfica, a gente tem essa probabilidade de acontecer. Só que o que eu quero mostrar para vocês é que já estamos em uma região mega descontada. Já estamos em fase de capitulação. Quando a gente puxa o NUPL, olha só, a gente está em fase de capitulação. Pode capitular mais como capitulou em 2011? Claro que pode capitular mais. Pode cair um pouco mais ainda. Pode capitular como a gente capitulou em 2015, que ficou um grande período aqui dentro de uma capitulação? Pode capitular mais ainda. Só que entenda que a gente já está na fase de capitulação. E eu vejo que hoje muitas pessoas, elas esperam um preço perfeito para poderem dar all-in no mercado. Cara, isso é um grande erro. Você nunca vai procurar por all-in no mercado. Não procure por um ponto aonde você vá fazer todas as suas compras. Se você é um investidor, você tem que ser estratégico. Você tem que escolher uma fase e você usar uma estratégia durante uma fase. Por exemplo, a capitulação. Capitulação, ela acontece abaixo dos $22 mil nesse ciclo. Então, começar a comprar nessa região é uma boa fase. Cara, não significa dar all-in porque você entrou na capitulação. Entrou na capitulação, vai aportando aos poucos. Deixa a caixa. Se chegar a $10 mil, deixa a caixa também. Só que nunca espere um preço em específico, um preço mínimo, porque saiba que quando você chegar nesse preço, quando o mercado chegar nesse preço, ele vai ter um novo patamar do preço. Se você está no mercado pelo menos há um ano, cara, provavelmente você escutou muita gente falar que venderia até a mãe se o BTC chegasse em $30 mil. E depois teve muitas pessoas que quando chegou a $30 mil falaram que ia vender até a mãe se o BTC chegasse em $20 mil. E quando chegou em 20, muita gente falou que ia vender a mãe se chegasse em $15 mil. E a pergunta que eu te faço é, abre o Mercado Livre aí e vê se tem mãe da galera sendo vendida. Não tem, cara, você não acha. Porque sempre vai ter um patamar mais baixo que o mercado pode chegar. Eu falo isso porque em 2018, cara, a narrativa que tinha que o BTC ia parar a $1.000 era muito forte quando a gente estava nos $3 mil, quando a gente estava formando o fundo do mercado. Muita gente falava que ia chegar a $1.000, $1.000. E, cara, tá até hoje esperando os $1.000. Não vai chegar nos $1.000. Entende? Então, você tem que ser estratégico quando você fala em investimento. Pô, a gente tá com o MVRV nos menores patamares. É o patamar mais baixo? Não. A gente já teve patamares mais baixos. Mas já estamos na região de mínimas. Não é a mínima histórica. Não é o all-time low. Então, a gente tem sim probabilidade de cair um pouquinho mais, pode cair um pouquinho mais, mas na fase que nós estamos já está bom. Olha só, estamos abaixo do Realized Price, abaixo do preço justo, ou seja, o preço está descontado, está abaixo do preço justo, a gente está na fase de capitulação. Cara, olhar para o ciclo do mercado, olhar para o longo prazo, a gente está claramente em ótima oportunidade de aporte. Olha só o supply na mão do long term holder, olha só, a gente está no all-time high do supply na mão do long term holder. Vai faltar BTC para quem quiser comprar lá na frente. Você pode esperar mais baixo? Cara, você pode esperar mais baixo. Só que a chance de você acertar o olho da mosca, ela é muito baixa. Você pode acertar? Cara, claro que você pode acertar. Claro que você pode esperar os $10 mil e dar all-in e simplesmente você fazer a maior lucratividade de todas as carteiras do mercado. Você pode fazer isso. Isso pode acontecer com você. Só que saiba que se isso acontecer, isso não vai se repetir em todos os ciclos. Vai ser uma sorte, um acaso que você deu no mercado. Porque você ter uma estratégia desse tipo que depende de um ponto específico, de um all-in, de um momento certo, cara, a probabilidade dela se repetir é muito baixa, ao menos que você seja, cara, você consiga prever o futuro. Você consegue prever o futuro? Beleza, excelente, segue essa estratégia, ela sempre vai funcionar para você. Mas do contrário, se você for uma pessoa comum, como eu, que não consigo prever o futuro, a melhor coisa que você faz é sempre montar uma estratégia. Por isso que eu falo para vocês bastante, cara, a gente está constituindo o fundo, a minha posição em carteira por longo prazo, ela foi montada, ela está sendo montada ao longo essa região de fundo que a gente tem. Maior parte do capital que eu queria colocar, eu já coloquei dentro de cripto, ainda tenho caixa, ainda tenho estratégia, caso o mercado ele venha ficar mais baixo ainda, caso a gente chegue em extremos, quando eu falei em $10 mil, caso a gente venha ter mais quedas desse tipo,
mas eu acredito fortemente que 2022 foi o ano do bear market e que 2023 não, para mim, literalmente não vai ser o ano de continuidade do bear market. Eu acredito mais em fase de lateralização durante todo o semestre, o primeiro semestre, acredito em uma lateralização. Não acho que o mercado vai retomar, boom, a gente vai ter bull run, a gente vai ter explosão aí em 2023. Ainda não acredito tanto nisso no primeiro semestre. Pode ser que lá para o segundo semestre a gente comece a ter movimentações mais fortes para cima. Mas, cara, dito isso daí, eu vejo que 2022 foi o pior. O pior já passou. Então, para montar estratégia para o longo prazo, ótimo, excelente, um mega momento para a gente fazer isso, beleza? E é exatamente usando a análise on-chain, é como você identifica tanto o topo do ciclo quanto o fundo do ciclo. E topo não quer dizer o preço mais caro. Fundo não quer dizer o preço mais barato. Eu já trouxe uma analogia para vocês, que é, pensa, cara, o ciclo do mercado ele é como se fosse um peixe. Desde a parte mais baixa até a parte mais alta é um peixe. Você não precisa ficar nem com o rabo e nem com a cabeça do peixe, fica com a parte mais saborosa do peixe. Ou seja, faça aportes quando você estiver na zona ali do rabo do peixe, na zona de capitulação, e faça saída do mercado quando você estiver na zona de euforia, ali na cabeça do peixe. Não tenta acertar as pontas exatas do mercado, porque isso é muito complicado. A análise on-chain, cara, ela claramente, ela te mostra aonde você tá. Olha só, cara, quantos gráficos a gente não tem aqui. Quando a gente olha para supply na mão do long term holder, se a gente olha para o NPL, olha o NPL, essa fase verde aqui é a fase de euforia, a fase de otimismo, a fase que a galera tá muito eufórica, tem muita gente com lucro no bolso. Cara, obviamente a gente vai formar topo nessas regiões. Olha para o MVRV, como que o MVRV fica no topo do mercado, como ele fica super extremo, né? Cara, dá uma agulhada aqui mostrando que o preço do ativo tá muito caro. Já mostrei para vocês que em média a gente fica 3,5 vezes acima do preço justo do ativo, né, que é o realized price. Acima desse preço justo aqui, geralmente a gente fica em torno disso daí. Então a análise on-chain, ela serve para te mostrar o ciclo do mercado. Se você quer investir no mercado, se você quer ser holder, você tem que saber a análise on-chain. Não adianta só saber análise gráfica, porque você não vai conseguir enxergar o ciclo na análise gráfica. A análise gráfica te dá ponto de entrada, ponto de saída, mas ela não te entrega o ciclo, que fase do mercado você está. Se está na fase de capitulação, se está na fase de euforia, se está na fase de otimismo, se está em que fase, fera? A análise on-chain, ela te dá isso, beleza? Então, para você ser um investidor, você tem que ter, é mandatório que você tenha a análise on-chain, análise gráfica e análise de ciclo de mercado, se você for investidor, beleza? Se você for operador do curto prazo, se você for trader, se você tá pensando só em tradear o ativo no mesmo dia, ser um day trader, se você tá pensando em ser um swing trader, se você tá pensando em ser um position trader, você não precisa de análise on-chain. Você não precisa olhar para esse tipo de dado aqui para você entender que fase do ciclo você está. Cara, você não precisa fazer de nada disso. Você só precisa olhar para o price action. Com o price action, você consegue ter noção do que você vai fazer, quais são as suas posições, porque saca só, se você vai operar em 3 dias, 2 dias, vai fazer um swing trade, se você vai fazer um day trade, então, cara, para que você quer saber se o long term holder está acumulando ou não? Para que você quer saber se o preço do ativo em termos de ciclo de mercado tá caro ou tá barato? Você não quer saber disso. Isso daqui não vai fazer a menor diferença na sua decisão. Então, o primeiro passo, quando você senta na frente do computador e você for olhar para o preço, você tem que se perguntar, cara, que profissional eu estou sendo? Eu estou sentando como investidor? Eu estou sentando como holder na cadeira? Ou eu estou sentando como trader? Porque dependendo de como você sentar, você vai olhar para um tipo de análise diferente, cara. Simplesmente isso. É simples. O que acontece? Muitas pessoas se perdem no mercado, tomam muito prejuízo porque ela tem simplesmente muita informação na frente dela e ela não sabe como usar as informações. Cara, informação hoje em dia não é novidade, mas para ninguém, todo mundo tem acesso à informação, todo mundo consegue ter
as informações na palma da mão, cara. Simplesmente você pegando o celular, você consegue dar um Google e ver o que você quer ver, o que você quer aprender. Só que a grande dificuldade nos dias atuais é você saber separar exatamente as notícias, saber separar as informações, filtrar aquilo que você precisa para você operar, beleza? Essa é uma maneira que eu uso. Então, quando eu vou ser investidor, cara, análise on-chain para mim é fundamental. Quando eu vou ser um trader, análise do price action é o que importa, e aí eu nem quero saber tanto da análise on-chain, beleza? Então, a gente viu aqui no longo prazo, a gente pensando como investidor, estamos em um excelente momento de aporte, estamos na formação do fundo, o long term holder está acumulando, a gente está batendo ao time high de long term holder, por longo prazo, excelente, ativo na carteira, na Cold Wallet, seja em qualquer wallet que você tiver, Hot Wallet ou Cold Wallet, não importa, simplesmente ativo na sua carteira, senta a bunda na cadeira e espera até 2025. Simplesmente essa é a estratégia para o investidor. Agora, falando para trader aqui ó, no curto prazo, vamos puxar o curto prazo para a gente ver o que a gente consegue tirar de operações do mercado, porque a gente pode sim também tirar operações no curto prazo, tirar profit no curto prazo, beleza? A gente tem o BTC aqui, então, olhando para um gráfico de 4 horas, olhando para um gráfico mais curto, tá? A gente está com o BTC em tendência de alta no gráfico de 4 horas, mas veja só como o RSI ele já está chegando em sobrecompra. Galera, vocês sabem que eu uso muito o RSI, para mim o RSI é o melhor indicador que a gente tem. Eu não uso outros indicadores além de RSI e médias móveis. Eu só uso literalmente esses dois indicadores, para mim são mais do que suficiente, beleza? Você não precisa ter muitas informações para você conseguir fazer uma análise. Bom, quando a gente olha para o BTC, a gente está em linha de tendência de alta no gráfico de 4 horas, só que veja só aonde a gente está exatamente. A gente está presenciando uma resistência do mercado. Olha só, uma resistência aqui, 1, 2, 3 vezes dentro dessa região. Aqui também a gente teve uma vez dentro dessa região, 4 vezes dentro dessa região. Ou seja, aquilo que Charles Dow nos ensinou, talvez, cara, às vezes as pessoas não se apegam tanto ao arroz com feijão e querem usar a estratégia mirabolante, a estratégia muito louca. Mas já dizia Charles Dow, compre no suporte, venda na resistência. Nunca ao contrário. Não tente inventar moda e fazer o contrário. Se você está batendo resistência, você está operando no curto prazo, você vai procurar por venda, não por compra. Se você está batendo no suporte e você está operando no curto prazo, você vai procurar por compra e não por venda. Porque até que o suporte ou a resistência seja rompido, ele vai funcionar como um suporte e uma resistência. Então, se a gente olha para o mercado aqui, ó, BTC no gráfico de 4 horas, e a gente vê que o BTC, ele subiu, ele tá em tendência de alta, só que ele tá batendo RSI de 4 horas no sobrecompra. Isso mostra que o mercado, ele precisa esfriar o RSI, seja voltar até uma região dos 50 aqui, segurar numa região mais baixa, para depois ele poder subir lá na frente novamente. Só que o mercado, ele precisa esfriar. E aí, quando a gente olha pro dia de hoje, que o mercado vem subindo, algumas criptos aí estão subindo bastante, a gente tem muito FOMO no mercado e as pessoas querem comprar nesse ponto. Cara, você não compra nesse ponto porque é resistência. Charles Dow falou para você não comprar, então não vai ser teimoso com o cara. Se o mercado subir aqui, deixa o mercado subir, porque ele vai retrair em algum momento e vai fazer um pullback. Esse pullback vai ser para formar, seja um fundo mais alto do que o fundo anterior ou um fundo da mesma altura que o fundo anterior. Ele vai bater, vai romper, ele precisa respirar, ele precisa esfriar o RSI. O RSI é a força relativa dos compradores e dos vendedores. Se você está em exaustão, que é sobre compra ou sobre venda, você precisa descansar para ganhar energia e subir novamente. Então, aqui não é momento de comprar BTC, cara. Semana passada eu falei com vocês comprar BTC no
pullback, a gente tava fazendo esse pullback aqui, ó, na semana passada, eu tava falando com vocês, galera, o mercado tá subindo, vamos acompanhar como que o mercado vai se movimentar, tracem Fibonacci, olhem para Fibonacci, ótima entrada é entre 0,5 e 0,618, caso a gente tenha candles de reversão, veja só, a gente perde 0,618 de Fibonacci e o mercado reverte, candle de reversão, aqui dentro, sinal de entrada, batendo na linha de tendência de alta, beleza, aqui é um ponto de entrada, aqui você compra o ativo, simplesmente surfa, espera, beleza, comprou o ativo aqui, beleza, qual que é a próxima pernada do ativo? É só a gente traçar uma extensão de Fibonacci para ver qual que vai ser os alvos, beleza, traçou uma extensão de Fibonacci aqui, ó, do movimento que a gente teve. Veja só, primeiro alvo aqui, ó, de Fibonacci, o primeiro alvo, 17 mil dólares ali, beleza, bateu o primeiro alvo, foi lá, ó, 0,618 de Fibonacci, segundo alvo, cara, terceiro alvo, quiçá, se chegar, vai lá para 17.400, beleza, fez a operação no curto prazo, pô, fez uma entrada excelente aqui, uma entrada onde o seu stop, ele tava curto, com 1% ali para 3% de alta, pô, um stop bom, para um stop, se você tiver operando alavancado, não sei se você opera alavancado ou não, a alavancagem, ela pode ser um problema, mas ela também pode ser uma solução, depende só de como que você usa ela, mas você já tem a movimentação acontecendo, então para quem fez a entrada aqui atrás, como eu tava falando lá na semana passada com vocês, agora é o momento de realização, agora é o momento de pôr lucro no bolso e não seja extremamente ganancioso, não espere que o mercado vai vir dar uma porrada aqui, cara, se ele der uma porrada aqui, você já fez o seu lucro, você já colocou o seu trading no bolso, exatamente numa operação dessa daqui, e cara, na hora que o mercado reverter, você vai procurar por duas opções, ou você vai entrar shortando em um topo, ou você vai entrar comprando em um pullback. Esse é o próximo passo do mercado. Eu não gosto de inverter operação. O que seria inverter operação? Se eu estou em uma operação em long, quando eu fecho a operação em long, eu não entro em short. Eu simplesmente espero e vou entrar em uma próxima movimentação do mercado. Ou se eu estou em uma operação de short e eu fecho a operação porque chegou no alvo, eu não reabro uma operação em long tentando surfar 100% dos movimentos do mercado. Eu falo para vocês, oportunidade existe todos os dias, mas nem toda oportunidade é para você. Fazer essa inversão da operação pode ser um problema e é um risco muito alto, beleza? Então, eu comprei Matic na semana passada, como eu falei com vocês, eu estava com operação em Matic aberta de long e estava com operação em Solana de short também aberta. Tomei stop em Solana, Solana subiu mais e Matic continuou subindo também, estava em operação de long, então coloquei hoje lucro no bolso. Por que eu coloquei hoje lucro no bolso? Cara, simplesmente, se a gente olhar para Matic, Matic já chegou em uma região de resistência. Olha só, cadê? Olha só aonde que nós estamos batendo. Estamos batendo no fundo que foi perdido anteriormente. Todo suporte que é perdido se transformam em resistência. Matic pode vir aqui, ó, romper isso daqui e vir até os 90 centavos? Cara, pode vir, pode subir, ela pode fazer o que ela quiser no mercado. Olha só, ela pode vir fazer o rompimento, dar uma porrada aqui e vir até os 94 centavos. Pode acontecer isso? Pode, só que quando eu olho para Matic, eu vejo que Matic já está com RSI em sobrecompra, a gente já vê que teve um grande esforço no topo para fazer essa última alta aqui, a gente teve um grande esforço, um grande volume de compra, a gente já bateu em uma região de resistência, então para mim o que Matic tem que fazer é ganhar fôlego, não sei até onde esse fôlego vai ir, porque primeiro eu preciso que ela forme topo, ela formou topo, a gente analisa o pullback dela para ver se o pullback vai ser saudável. Teve um pullback saudável, ela dá uma nova entrada lá na frente. Aonde vai ser essa nova entrada? Entre 0,5 e 0,618. Só que onde Matic está exatamente nesse momento
eu fecho a operação de long que eu tinha aberto aqui atrás. Foi uma operação que eu abri exatamente nesse ponto aqui. Por que eu abri nesse ponto? Porque a gente tinha dado uma pernada, a gente estava em uma região de suporte. Olha só, se a gente puxa aqui, ó, essa linha que a gente tinha aqui, ó, aonde o preço bateu, era exatamente um suporte. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 vezes batemos nessa região. Perdemos essa região, voltamos aqui, entrei dentro do pullback. Simplesmente, Matic retraiu até 0,5, 0,618 ali dentro. Bateu, fez um candle de reversão, simplesmente entrei, tomei a posição. Ainda ela deu uma bela entrada aqui, ó, formou uma região de suporte nessa região, foi lá, fez o pullback até o suporte aqui, ó, novamente deu outra operação de entrada, beleza? Então você vai surfando o mercado, quando você está tradando um ativo, você vai surfando o mercado em ondas, em fases. Como a gente chegou nessa fase, cara, se você estava com uma operação de long, é um ótimo momento para você fechar a posição. Pode subir mais, cara? Pode subir mais, mas é aquilo que eu falei para você. Você sempre tem que usar análise e dados para você tomar uma decisão. Não é porque você acha que o mercado vai continuar subindo que você vai continuar com a operação aberta. Pô, fez a operação ali, deu 10% em, sei lá, em 3 dias, não, deu mais de 3 dias, sei lá, uns 5 dias mais ou menos, abriu a operação na semana passada, pô, 10% tá bom já para uma operação de curto prazo, uma operação que durou alguns dias para um swing trade, tá bom, cara, simplesmente vem para a próxima entrada quando a gente fizer um pullback. Eu sei que hoje, como é um dia de FOMO, vai ter muita gente entrando nessas barras aqui, ó, tentando comprar o ativo, pensando que o ativo é alta infinita, que é lua, só que isso daqui é um erro. Olha só, se você compra hoje aqui, ó, no mínimo, o seu stop vai estar aqui. Se você quiser um stop mais técnico mesmo, um stop mais inteligente, você vai ter que colocar um stop aqui embaixo, ou seja, um stop aí, ó, de 12%. A chance de você tomar na cabeça aqui é muito alta. Então você não compra o ativo quando ele está subindo. Você compra o ativo quando ele está caindo. Quando ele está dando pullback, você compra o ativo. Quando ele está subindo, você vende o ativo. Essa é a estratégia que você tem que usar. Tem pessoas que acham que é muito difícil você ser trader. E realmente é muito difícil, porque primeiro tem gestão das suas emoções, é o primeiro ponto que vem. Depois você tem que saber gerenciar o seu risco, sempre tomar stop mais curto do que os ganhos que você tem. É ganhar de balde e devolver de colher, nunca ao contrário, nunca ganhar de colher e devolver de balde. Então beleza, se fiz uma operação que deu um lucro ali de 10%, cara, eu vou buscar sempre umas operações que vai me dar um lucro de 10% para um loss menor, um loss de 2%, porque aí eu posso errar 5 vezes, que aí eu vou devolver o lucro de uma operação. Não o contrário, beleza? Falei só a matemática aqui, errar 5 vezes, não é exatamente isso, porque a gente está trabalhando com porcentagem, mas só para deixar mais claro aqui para vocês, beleza? Então hoje é um excelente dia para procurar por venda. Quem estava comprado da semana passada, cara, ótimo dia para procurar por venda. Olha só, Ethereum também, mesma coisa, Ethereum batendo resistência. Ethereum pode romper, pode fazer um trap aqui, um falso rompimento, ir lá em cima e depois voltar, depois devolver, cara, pode fazer. Mas se você está pensando no curto prazo, olha só, o Ethereum como que já tá, a gente já está com divergência no RSI, o Ethereum já subiu bastante, o Ethereum já está na sua região de resistência, ele pode romper? Pode romper, mas tem uma probabilidade bem alta dele fazer um falso rompimento e voltar, ou até mesmo fazer um rompimento verdadeiro e simplesmente voltar, fazer um pullback, se segurar em cima da região de rompimento, e aí depois você entra nesse pullback nessa região. Exatamente como os ativos estão agora, cara. Todo mundo com RSI de 4 horas sobrecomprado não é uma boa para você entrar no ativo. Olha só, até mesmo
o S&P tá entrando com RSI de 4 horas em sobrecompra. Pode subir mais? Pode subir mais. Ele ainda, quando a gente olha aqui para o histórico do RSI, do S&P, a gente vê que ele sobe geralmente um pouco mais, ele vai até uma região mais alta, fez esses 2 topos nessa região aqui de 75, então ele pode subir mais? Ele pode subir mais, só que todos os ativos estão chegando nesse ponto de sobrecompra, ou seja, é um ótimo momento para você diminuir a ganância que você tem, colocar o seu lucro no bolso, caso você entrou na operação de curto prazo. Para quem está exposto para o longo prazo, que eu falei no começo do vídeo, cara, esquece tudo que eu tô falando aqui, esquece sair porque tá na resistência, simplesmente entrar porque tá no pullback. A gente tá falando de operação ali, cara, de 10%. Você tá pensando no longo prazo, você tá pensando em outras coisas, tá pensando em multiplicação de carteira, em 5 vezes o valor que você aportou, em 10, 15, 20 vezes, pensando no ciclo do mercado. Você não quer nem saber de 10%, de 20%, você não quer saber de nada disso. Só que você pode ser, cara, vários operadores, você pode ser vários profissionais, você escolhe. Eu sou investidor, maior parte do meu capital está no investimento, está no longo prazo, porque dá mais retorno e menos dor de cabeça, só precisa ser paciente, dá menos trabalho, menos dor de cabeça, só precisa ser paciente. O curto prazo é puramente por diversão, é puramente para brincar, para aprender, para, cara, sei lá, pagar uma conta no final do mês, para fazer alguma coisinha só. Não influencia em nada no meu dia a dia, no meu salário, não influencia em nada disso daqui. O curto prazo é simplesmente para você se divertir, para você brincar um pouco mais, beleza? Então, olhando para tudo isso, olhando para todos os cenários que a gente tem no mercado, hoje não é um dia de comprar os ativos, hoje é um dia de vender os ativos para quem está operando no curto prazo. Se você vendeu e o mercado continuar subindo, você vai ter FOMO, Fear of Missing Out, o medo de ficar fora do jogo. Então, se você vendeu, o mercado sobe mais um pouquinho, a sua mente vai falar para você, pô, vacilão, hein? O mercado continuou subindo e você vendeu, deixou de colocar lucro no bolso. Cara, é só simplesmente você pensar, beleza, deixa ele subir e na hora que ele voltar, a gente analisa. Você precisa deixar o movimento acontecer, você precisa deixar o topo formar, você precisa aguardar o pullback voltar para você saber se você fez ou não uma boa venda. E por mais que o mercado tenha subido muito mais ainda, cara, você chegou no seu alvo, você coloca o seu lucro no bolso, simplesmente gerencia o seu risco. Cara, se você quiser também, você pode usar operações com stop gain, que é o que a gente chama de subir o seu stop sempre. Por exemplo, Matic. Olha só, se eu entrei em Matic nessa região aqui, eu tive o meu stop muito claro nessa região aqui embaixo, que era um stop de 3%, beleza? Eu tinha um stop aqui nessa região. Como o mercado foi subindo, você tem 2 opções. Ou você sai nos alvos que você colocou. Quais são os alvos? Você traça a extensão de Fibonacci e você vai ter os alvos. Primeiro alvo, o terceiro alvo já está aqui em cima. Olha só, bateu lá no terceiro alvo, sair do mercado. Ou você pode simplesmente subir o seu stop e trabalhar com uma coisa que a gente chama de stop gain. Por que stop gain? Porque você vai começar a subir o seu stop para os fundos anteriores. Ou seja, se seu stop era aqui, você subiu ele para cá, você já está no 0 a 0 caso atinja o seu stop. Ou você pode subir para esse outro fundo que a gente teve aqui. Conforme o mercado vai andando, você vai subindo o seu stop para os fundos que ele vai deixando para trás. Então, se ele vier e formar um fundo aqui, cara, você sobe o seu stop mais uma vez para essa região. E aí você vai ficando no mercado até o mercado ele te tirar do jogo, até simplesmente em algum momento ele atingir o seu stop e ele sair do jogo. Só que como o seu stop ele sempre vai estar acima do ponto que você entrou, isso se chama stop gain, stop ganhado, stop no lucro. Ou seja, é uma estratégia também, só que é uma estratégia que você vai jogando até o mercado te tirar do jogo. Você vai carregando a operação até te tirar do jogo. É uma excelente estratégia também, você pode usar esse tipo de estratégia. O que eu recomendo quando você for usar stop gain é nunca
deixar exatamente no fundo anterior, porque é fácil do mercado vir e fazer simplesmente pegar a liquidez de todo mundo que está no stop anterior para depois continuar subindo, beleza? Que foi o caso que aconteceu aqui, ó. Se você tivesse colocado o stop nesse fundo, o mercado veio, pegou o stop de todo mundo aqui, subiu e foi embora, beleza? Eu gosto de trabalhar com stop gain quando a gente joga 2 fundos para trás, ou seja, eu tenho um fundo aqui, o segundo fundo tá aqui, eu jogaria o stop gain para cá. Beleza? São estratégias e estratégias. Você pode buscar realizar o seu lucro. Quando você atingir o alvo, você pode usar também a estratégia do stop gain. Só que por que nem sempre o stop gain é a melhor estratégia? Porque você vai simplesmente deixar de realizar muito lucro quando você trabalha com stop gain. Porque às vezes você faz sua análise, bateu o topo, você acertou seu alvo, em vez de você sair no mercado, você é muito ganancioso e não quer sair do mercado, você trabalha com stop gain, o mercado pode voltar, pode devolver muita parte do seu lucro e simplesmente acertar o seu stop ali na frente, beleza? Bom, acho que hoje eu falei demais, eu vou parar por aqui, tinha mais coisas para falar com vocês aí, mas acho que eu vou parar por aqui. O recado que eu quero dar é que pro curto prazo, cuidado, se você está em operações de long, cara, bom momento para colocar lucro no bolso. Não acho que seja tão favorável abrir short nesse momento, porque quando a gente está trabalhando com estrutura de alta, é melhor você operar em long do que quando a gente está trabalhando com estrutura de baixa. E os gráficos de 4 horas de todos os ativos estão trabalhando em estrutura de alta. Então é mais fácil você jogar a favor do mercado, beleza? Bom, espero que eu tenha conseguido transmitir meu conhecimento para você. Espero que você tenha conseguido aprender alguma coisa na análise de hoje. E caso você não seja inscrito no canal, cara, te convido a fazer parte do canal. E eu tenho certeza que eu vou te trazer um mega conteúdo ao longo da semana. Se até o final da semana você achar que o conteúdo não é relevante, pode dar um unfollow, não tem problema nenhum, a gente continua sendo amigo, beleza? E caso esse conteúdo tenha feito sentido pra você, deixa seu like pra dar aquela força pro canal. Tamo junto, amanhã eu tô de volta e eu prometo que eu vou falar um pouquinho menos, beleza? Valeu, galera, forte abraço, ótima semana a todos e eu te vejo amanhã. Valeu!